Entendeu o que eu quero só dizer? adicionar uma coisa. Mas o que eu entendo é que você está falando do processo pessoal. Mas ele mesmo disse que o processo é pessoal, do próprio crítico com a própria obra. Ele acabou de dizer isso. O júri Ele acabou penal. de dizer isso. E assim, eu não sei se vocês conhecem isso. O júri penal, ele inicialmente foi instaurado porque a ideia é que a pessoa julgando uma outra pode se colocar no lugar tanto da pessoa que cometeu a infração, quanto no lugar da pessoa que sofreu aquilo, quando é um crime que fere o outro. E o juiz, ele não pode fazer isso. E eu acho assim muito interessante e muito louco isso de você ter essa possibilidade de outras pessoas se colocarem no seu lugar. Na verdade, elas não se colocam, porque você sempre vai ser o outro da outra pessoa, né? Você sempre é radicalmente outro. A pessoa não viveu o que você viveu. Mas você tem essa possibilidade no júri de uma pessoa sentar lá, escutar a sua história e chegar à possibilidade de pensar, gente, nessa ocasião, o que será que eu ia fazer? Porque a única chance daquela pessoa que comete infração sair fora é se quem estiver no júri virar e falar assim, gente de Deus, se isso acontecesse comigo, eu ia fazer. É a única possibilidade. Porque normalmente o caso que vai para júri, o juiz ia condenar. São só casos criminais, né? São casos criminais em que se você fosse aplicar a lei pura, se você fosse aplicar a lei pura, não tinha escapatória. Porque normalmente tem prova. Diz o técnico, você diz, né? Se fosse. Que é mais ou menos o que o juiz tem que fazer, né? Agora, por outro lado, eu queria colocar que essa discussão no caso da arte, e mais propriamente no campo da literatura, né, já começa essa indefinição de paradigmas. O René Maria Rilke, no livro Cartas a um Jovem Poeta, ele já coloca essa posição da subjetividade como possibilidade de fruição daquela arte, e a partir daí o julgamento ser um julgamento mais subjetivo do que propriamente objetivo. Porque a arte é algo que ela emana e transcende, né? Ela sai de um determinado corpo que sentiu aquela fruição, que é o artista, que sentiu uma série de sensações, e essas sensações ele expressa, quer na palavra, quer numa tela a óleo, quer dizer, ele expressa aquilo. Como é que o outro, então, né, a recepção, vai receber todos aqueles sentimentos, aquelas sensações, fruições que o artista se deixou sucumbir no momento da sua criação artística. Então, por isso, não tem como não considerar a subjetividade na questão do julgamento artístico. Por mais regras técnicas que haja, como você colocou na questão da escola de samba, que você fez um curso para ser juiz, mas por mais essas regras que haja, o aspecto subjetivo vai estar relevante. E você citou Kant, e Kant também coloca a questão do juízo de gosto, né? Ele coloca, olha, o que a gente tem de universal é a sensação da beleza, mas na hora que a gente parte para o gosto, não é universal essa sensação de beleza. Então, como julgar o que é belo? Tá entendendo? Mas a gente tem a ideia da beleza, né? Tanto é que o que pode ser belo para mim pode não ser belo para ela. Mas ela tem a ideia de beleza e eu tenho a ideia de beleza. Então, sempre seria permeado por uma questão subjetiva. O julgamento sempre passaria por essas impressões subjetivas. Quando eu estou diante de uma obra de arte, eu sei que Thomas, quem pergunta o que é uma obra de arte, eu não sei responder. Né? Mas eu sei quando eu estou diante dela. Exatamente. Exatamente. Então, no caso da obra de arte, porque na filosofia você tem a razão subjetiva e a razão objetiva. Não é, professor? A razão objetiva, ela busca o bem, o belo, o bom e a verdade.
E a razão subjetiva, você faz o que quiser. Não, dentro da filosofia, eu estava fazendo... Ainda, por enquanto. Logo vamos controlar também. Porque se fosse assim, não teria assim. Então, Mas tanto que, só para... tanto que para fechar, outro dia eu estava fazendo um seminário com um professor de arte e tudo mais, dentro desse esquema da razão subjetiva ligado da arte, ela pode até, segundo Nietzsche, não ter compromisso com a verdade. Claro. Entendeu? Dentro da postura da razão, porque a razão subjetiva é ralheira. Ela faz o que ela quiser. E ela se sustenta, porque você sempre vai ter um argumento. Entendeu? É muito louco isso. Aí que eu não consigo pensar. Isso na filosofia. Então, talvez o que... Assim, porque mesmo para Kant, essa relação entre... De fato, é a imaginação que faria a ligação entre o objetivo e o subjetivo, né? São dois campos completamente, né, opostos e justamente talvez indo mais para a fenomenologia, Eu tenho então... esse conceito de verdade. Só uma coisa, você queria falar Eu queria te fazer uma pergunta. Dentro dessa observação que você fez, a professora, de que assim, eu não sei o que é arte, mas quando eu me deparo com a arte, eu sei o que ela é, correto? E em relação a isso? Você é reflexivo? Você tomaria uma coisa determinante? Porque assim, eu entendo que assim, pela tua fala, você é determinante negativo. Mas assim, eu deixo a tua... Você acha que é um determinante negativo? Pela tua fala agora. Porque você disse assim, eu preciso me deparar com ela. O que você se depara aqui? Sem dúvida, acho que se a gente sair dessa oficina, dessa discussão, né, se isso acrescentou alguma coisa para a gente, né, sinal de que a gente está refletindo sobre aquilo. Para mim, o que mais importa é o juízo reflexões do que o juízo determinante. A discussão sobre o Estatuto da Obra de Arte era nada mais do que retórica para mostrar, de fato, a irrelevância dela, porque o que importa... Não, eu acho que pouco importa se isso é ou não arte, mesmo porque em muitas exposições a gente se debate com coisas que declaradamente não são obra de arte. É isso que eu estou falando. Se colocam como não arte em espaços expositivos. E outros que se colocam como arte. Então, eu acho que acho que é uma questão que pouco importa se aquilo de fato se aquilo de fato te deu o que pensar. Ser ou não ser obra de arte é o menos importante, mas o pensamento que aquilo gerou é o mais importante. Mas quem fez o pensamento acontecer foi você, não foi o... Não, foi a relação entre um e outro. Não está nem em mim, nem nele, está no modo como eu estou lidando com Eu aquilo. acredito que quem demanda sempre é o signo. Sempre. Ele tem um estado de potência. Cara, mas se você chegar na frente de uma exposição e se depara com isso, isso é arte? Então, isso que eu estou tentando dizer é que, na verdade, a relação que eu vou estabelecer com aquele objeto, com aquele fenômeno, com aquela experiência, que vai ser o mais relevante. Se é ou não arte, não seria o mais relevante. Eu entendo o que você está falando. Por exemplo, quando você fala aos teus olhos, ele é um determinante negativo, não é no sentido de que ele tenha regras absolutamente precisas para estabelecer um julgamento. O que ele faz? Ele polemiza dentro dele mesmo a própria fruição que aquilo instiga. Entendeu? É isso que eu quero dizer, que a responsabilidade de um crítico ou de um júri de obra de arte, qualquer salão, é o sentido que você tem ao estabelecer um julgamento, ao ler um determinado objeto, a responsabilidade de uma determinação que não aparece, mas que está posta pela tradição. Você não pode negar isso. Talvez os nossos netos, bisnetos, com toda a revolução que tenham, porque são algumas coisas que fazem parte de todo um percurso histórico. Agora, o que ele diz? Eu sei que é uma obra de arte, e sei que não é, ele tem uma referência íntima determinante, onde inconscientemente
Isso flui absolutamente claro na cabeça dele. É que nem aquela famoso conceito de pornografia. Eu sei muito bem o que é erótico e sei muito bem enxergar o que é pornografia, mas eu não sei dizer o que é. Entendeu? Você tem uma determinação íntima, só que você está praticamente dentro de um esquema e de um estatuto onde você tem que essa determinação ser extremamente séria, absolutamente reflexiva, para você poder expressá-la. Não, eu entendi isso. Não, mas eu não estou falando isso para você, eu estou olhando para você, você é uma belezinha. A pornografia geralmente é o erotismo do outro, Mas né? a- O erotismo aqui que não é pornografia, né? Exatamente, entendeu? Quer dizer, é uma coisa que é Ele quer falar ali. Mas eu sei, fica parecendo até que, não sei, às vezes daqui uns 50, 60 anos eu fico inteligente o suficiente para entender o que vocês estão falando. De saber, A grande isso questão é obra de arte. isso não Então, é. mas o que eu estou querendo dizer que não é essa a pergunta mais Eu não acho relevante. que isso faz diferença. É isso que eu estou falando. Quando você está numa instituição, E de fato, quando um crítico vai julgar se aquilo entra ou não num salão, num edital público, o julgamento não é se é ou não uma obra de arte, o julgamento é se de fato ele está suficientemente bom como os outros para entrar. É isso, né? Dependendo do eixo, Ou de algum recorte, de algum critério, que se o critério não for estabelecido na relação com o objeto, é com um critério anterior. Eu, daí por exemplo, tem mais... Então, mas eu esses sou artista critérios desde são as 79, determinações. né? Eu não me proponho mais, não é Esses segurança nem critérios são nada, as determinações. a mandar projeto, por exemplo, pediram uma curadora fábia, do genocídio armênio, produz uma obra, não. Eu acho assim, hoje, aos 56 anos, eu penso assim, o curador conhece meu trabalho, se ele acha que alguns signos que eu produzo determina aquele objeto que ele está querendo construir na curadoria, ele vai lá em casa e pega. Eu não tenho essa facilidade, por exemplo, de produzir algo para um projeto específico. Ah, claro. E nem construir projeto. Eu sei que isso na minha carreira vai criar um dano danado. Não, mas acho que mas tem sabe um o que momento é? que a gente não quer mais submeter Por exemplo, as nossas pesquisas aos outros, né? Foi um curador, isso é foi um uma curador na minha violência, casa eu do acho. Moreira Salles, em 2014, e se interessou pelo meu trabalho. Aí eu falei, você vai lá em casa, eu vou estender tudo que eu tenho em acervo pessoal, você escolhe, o recorte é seu, entendeu? Então, Só para terminar, são eu queria questões falar uma de- coisa também, só para Eu já passou nosso queria, tempo. mas eu vou terminar com uma pergunta para a Gracilde. É que você falou de dualidade, aí a gente está falando de uma coisa que eu estou entendendo como uma dualidade grande da coisa que existe, da coisa que não existe, Também é signo. daquilo que é, daquilo que não é, Sonhar. do real e do que não é real. Aí tá. É só para falar de signo, quando o cara tenta colocar o não signo, o não signo também é signo, então não escapou, né? Mas tá, tudo bem. Agora, o negócio do imaterial e do irreal, a obra não está ali, mas o que é obra? Não tem forma, não tem uma existência material. Só que tem, porque dentro de um universo físico, e a gente vive dentro de um universo que é físico, você tem só duas coisas, você tem matéria, você tem energia. Então, se alguma coisa pode ser referida, se você pode se referir a alguma coisa, ela existe pelo menos no teu pensamento. Você fala, mas o pensamento não é material. Porque o pensamento, em algum lugar do teu cérebro, é uma cadeia de moléculas, é uma série de cargas armazenadas, e aí você vai negar a existência desses átomos, você não tem como negar. Então, para mim, a discussão do material e imaterial, real, imaginário, palpável, não palpável, tanto faz. A coisa pode existir e não ser palpável, né? E tá. Aí a outra é a seguinte, é que a pergunta tem um tom agressivo. Ela não é agressiva. Então eu estou pedindo data vênia. Mas é uma dúvida sincera. adorei da tua vendo. Data mais. Já tá vendo? É ótimo, né? É uma dúvida muito sincera. Advogada, promotor. Que é a seguinte, você fala o tempo inteiro, nós temos que ter a responsabilidade, nós temos que ser responsáveis, nós temos que ser cautelosos. Aí a minha pergunta passiva-agressiva é a seguinte, do que você tem medo? Na verdade, eu não tenho medo de nada. Senão eu não falaria isso. Não de falar, mas é porque quando você fala, temos que ser cautelosos, temos que ter cuidado, temos que ser responsáveis, me parece que você está De cometer a injustiça. querendo né? evitar alguma coisa. E o que seria essa Talvez coisa? seja uma injustiça enorme nesse ponto que eu até
posso dizer, concordar com ele, eu pessoalmente tenho medo de nada que você não estava falando, Não. ficaria no mundo, entendeu? Não medo pessoal. Agora, o medo que talvez possa transparecer é uma tremenda injustiça, nesse ponto eu posso me apoiar nele, em relação a grandes artistas que existem e que não aparecem, não porque não merecem aparecer, porque você tem todo um sistema de um colegiado, entendeu? Absolutamente detentor de poder. Isso é muito grave. Você tem poder, entendeu? E aí a coisa rola. Tá, eu só queria terminar, só para dizer, Entendeu? retomar uma... Eu não tinha entendido. O poder é a grande preocupação que os artistas têm em relação à própria exibição de suas obras. Não é nem a negação das obras como tais, é o poder. E nas mãos de quem está esse poder? Então, Entendeu? exatamente para fechar, Muito puxando complicado. essa questão do poder, eu já havia falado um pouco no início, mas já que já está na hora, o que eu falava é que onde está esse poder do julgamento? Que cada vez menos está na crítica, cada vez menos está nos juízos reflexionantes e tão pouco, né, no pensamento filosófico, em alguns juízos que sejam determinantes feitos por especialistas, né? Cada vez mais esse poder está difundido numa entidade inapreensível chamada mercado, né? É esse que é Você o lembra grande poder. os suplementos dominicais do Jornal do Brasil, né? Você tinha 3 páginas sobre Brancusi, né? Ensaios e críticas, né? Isso realmente desapareceu. Né? E aí, cara, eu queria te fazer a última pergunta. Tu achas, então, que o curador está substituindo, ou digamos, o crítico de arte está se diluindo no curador? E o crítico de arte tenderá a desaparecer? Não, eu acho que não. Não é que ele vai desaparecer. Acho que ele é muito importante, ele é fundamental, né? Porque ele é o lugar do dissenso, ele é o lugar da contradição, ele é o lugar do embate, ele é o lugar de juízos parciais e da oposição, ele é o lugar da discussão, é o lugar, né, do espaço público. Desaparecer a crítica é desaparecer a própria ideia de espaço público. Não, da própria democracia, mas sem dúvida, ele perdeu muito espaço. Isso é inegável. Essa noção e talvez ele se tenha deslocado em grande parte para atividades curatoriais que são análogas em muitos momentos à crítica, embora tenha certas diferenças, mas isso seria uma outra oficina que seria sobre curadoria e não sobre crítica. Né? Você falou da questão do diálogo, né? Eu me lembro do Carlos Zílio e do Paulo Venos Filho, né? Ele é artista, o Paulo Venos crítico, e um processo de acompanhamento da produção e diálogo, né? Da geração de um texto. E não assim, chapa branca, no sentido de nosso diálogo, né? Quer dizer, mas uma responsabilidade crítica pela dialogia entre artista e crítico. Né? Que você tocou isso que é fundamental, acho que é fundamental. Acho que isso não vai terminar. Acho que isso, esse tipo de crítica não está em crise. Então, acho que aquela crítica que pressupõe uma autonomia, que pode ser no jornal, e um julgamento de gosto sobre um objeto, é essa crítica que de fato tem que estar mais rarefeita. Né? Uma vez eu estava expondo na Cândido Mendes, aí o Paulo Sérgio Duarte se aproximou do meu trabalho e esboçou algumas questões, mas disse para mim: eu tenho que ver mais, tenho que acompanhar mais. Porque eu não vou enunciar nada aqui agora nessa parede. Né? Então, você vê o processo de uma confiabilidade também entre artista e crítico. Né? Não deu um parecer, bom, assim, cumprir um parecer. O grande modelo de crítica... Ele é responsável, entendeu? Porque o crítico... Um mediador entre ele é o a arte e o mediador mercado. entre o poder, entendeu? Do mercado, que pode aniquilar uma obra, e o crítico, que o curador pouco faz, ele quer aparecer mais que o artista, ele se vale do artista,
Agora, o crítico não. O crítico, ele pode... Aí a controvérsia, mas eu não vou entrar nessa polêmica. Não, eu acho que tem coisas que você tem que ser honesta. Eu acho que é uma questão de postura de honestidade. Concordo, não, até aí honestamente concordamos, mas se você desqualificar uma profissão inteira, eu acho que daí Não, mas eu sim não estou desqualificando a profissão Não, você inteira, falou que Cauê. o curador Não, mas é o o curador- você falou isso no geral. Mas senão eu não quero discutir Mas isso o nesse momento. curador sempre quer aparecer mais que o artista. Discordo. Em todo Ah, caso, mas em todo caso, acho que a questão talvez Se possa. não é o crítico, coitado do artista com o curador no meio. Vocês é que dão. Isso você tem direito de pensar isso, mas pode Você- discordar que o lugar da discórdia é esse, né? Não, mas o crítico, ele estabelece um equilíbrio. Gente, eu fui numa exposição na Anatomia tá? Do Miró, onde se falava, o curador, sei lá quem era, que eu fiquei, ainda meu marido, nós entramos mudo e saímos calados, que era a exposição da forma. Eu olhei para o Nicolai olhou para mim. Eu digo, é a forma, entendeu? Sendo que no Museu Miró, é claro que ele nunca foi surrealista, não é exposição da forma, palavras do curador. Entendeu? A responsabilidade. Mas o crítico, nesse caso, o curador e o O crítico. crítico não pode falar nada, É porque que tá você- lá na Anatomia Otá, que o Mas curador. você está o curador colocando de um jeito que Entendeu? É complicado. uma compreensão de curadoria talvez que isso merecesse uma discussão, né, de fato merece uma discussão Não, eu acho que- de uma outra oficina. Mas é só tomar cuidado quando você diz o curador ou o crítico, porque parece que às vezes o texto que está lá é o texto de um crítico e não o texto do curador. O curador faz textos críticos, essas confusões mereceriam Não, ser... estava assinado o curador da obra. A questão, assim, é só deixar muito claro para você que não são todos os curadores que querem aparecer Não, mais é claro que não. do que Eu a- não posso do que o generalizar. artista. Eu tenho. Assim como não são todos os críticos. Eu que até aparecem. posso cometer alguns equívocos ligados de curadoria. Realmente eu posso cometer. Mas eu acho que quem salva essa banda de curadoria que nós temos são ainda meritoriamente os críticos de arte. Que vocês façam uma parceria honesta e digna, o mediador e o equilíbrio vem do crítico. Porque, não, eu já fiz. Gente, eu sei o que eu estou falando. Não, ninguém está colocando, você não sabe o que está falando, mas a gente está num campo de debate que vai desqualificar o outro. Não, eu não estou desqualificando o curador. Tem curadores maravilhosos. Mas é muito É que eu perigoso. achei que você fosse terminar a frase. Quem salva a curadoria é o Cauê. É o crítico que salva. Mas assim, é muito complicado você pensar. Mas é que são papéis muito diferentes, não dá para um salvar o outro. Não, mas você dá- não, Cauê, mas você alguém tem que equilibrar esse jogo. Porque o artista é uma raça desgraçada. Acho que com essa aqui a gente pode encerrar.